Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Quem está feliz com Jesus diz glória a Deus. Quem está feliz com Jesus diz glória a Deus. Chegou o momento da palavra. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro segundo escreveu Mateus. Seu capítulo é o de número 13 e o verso de número 30. Mateus, seu capítulo é o de número 13 e o versículo de número 30. Mateus, capítulo 13, versículo 30. Quem achou diz amém? Diz assim o texto. Mateus, capítulo 13, versículo 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, repita comigo, e no tempo da colheita, mais uma vez, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Amém, meus irmãos? Esse foi o texto que me veio ao coração desde o início do mês. Eu orava a Deus pedindo uma direção, como sempre faço. E como de costume, a gente bem sabe que no primeiro domingo do mês, geralmente quem prega é o nosso pastor. E no final da sua mensagem, ele meio que passa por cima desse texto falando, né, sobre o joio e sobre o trigo. Eu falei, tá aí o sinal que Deus me deu, confirmando o texto que era para pregar nessa noite. Meus irmãos, antes de entrar no texto, eu fiquei pensativo em relação a algumas coisas sobre a temática desse mês. A pergunta que veio à minha mente, Mata, é a seguinte: será que de fato todos estão vivendo esse tempo que está estabelecido sobre as nossas vidas? Essa foi a pergunta que me veio à mente. E eu não sei se você estava aqui no período de oração. Eu tive o privilégio de falar isso. E no domingo agora, a pastora Elaine, mais uma vez, repetiu aquilo que eu já tinha falado. E foi a seguinte frase: para colher, tem que plantar. Não adianta, meus irmãos, não adianta, Paulo Henrique, a gente querer colher se nós não estivermos dispostos a plantar. E a grande diferença é que para aqueles que estão colhendo e para aqueles que não estão colhendo é simples. Para quem está colhendo é porque plantou, e quem não está colhendo é porque não plantou. A matemática é simples, não tem muito o que se fazer. Mas eu acredito que ainda nesse final de outubro, ainda nesses dias que faltam para acabar o mês, em nome de Jesus, se você estiver disposto a plantar, eu acredito que você vai colher. Então, no nome de Jesus, que você possa sair daqui com isso no teu coração. Não adianta nada você entrar toda quarta e todo domingo e escutar uma palavra nem abençoada que sai desse altar, mas ao sair por aquelas portas, ao invés de você
que ouviu a palavra, colocar em prática, para que de fato essa colheita possa acontecer na tua vida, você faz ao contrário. Você, ao invés de praticá-la, você, ao invés de semear, de plantar, você esquece tudo aquilo que foi pregado e não coloca em prática, João. Então você não vai colher. Mas repito, se você estiver disposto a plantar, você vai colher. Amém, meus irmãos? E com base nesse texto, eu quero te contextualizar, para te deixar um pouco enturmado do que está acontecendo aqui. Todos nós sabemos que Mateus é conhecido como um dos evangelhos sinóticos, parecido com Marcos e Lucas. Claro que cada evangelista tem a sua visão ao escrever o que escreveu sobre a vida de Jesus aqui nessa terra. Marcos tem a sua visão, Lucas tem a sua visão, Mateus tem a sua visão, cada um direcionando aquilo que escreveu para um povo específico. E Mateus aqui está escrevendo diretamente para um povo judeu, com o intuito de apresentar Jesus, o Messias, como rei dos judeus. E é bem verdade que quando você começa a ler o livro de Mateus, você começa a perceber Mateus escrevendo algumas coisas de uma forma, pastor Ricardo, muito mais detalhada do que Marcos e Lucas, na sua visão, na sua perspectiva. E quando você discorre o livro de Mateus, desde o seu primeiro capítulo ao seu final, você percebe que o ministério de Jesus aqui nessa terra não foi fácil, porque é bem verdade, a gente sabe que Jesus ele veio com um propósito, para subir no madeiro, levar os nossos pecados, carregar as nossas dores, as nossas enfermidades e nos reconectar ao Pai. E não só isso, mas naquele grande dia, aqueles que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro, vai subir, vai morar no céu, junto com o Pai. Como disse, o ministério de Jesus não foi fácil, né? Ele teve uns empecilhos, tiveram aqueles que se levantaram ao longo da sua jornada, ao longo do seu ministério terreno aqui nessa terra. E de um grupo de pessoas, melhor dizendo, que se levantaram contra Jesus, é um grupo chamado fariseu. Um grupo chamado fariseu. E quem são essas pessoas? Fariseus, grupo de judeus devotos à Torá. E o Marquinho aqui pregando, ele falou sobre esses fariseus aqui, que são homens que de fato cumprem a rígida a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, são pessoas que não negociam aquilo que está escrito na Torá, mas só que quando Jesus vem trazendo um tempo da graça e confronta esses homens, não só esses homens, mas todos aqueles que estão o ouvindo, tem um choque de realidade. E esses homens aqui, os fariseus, eles de alguma forma sempre tentaram armar cilada com Jesus, pegar Jesus em alguma falha, mas Jesus era perfeito, Jesus não dava mole para eles. E toda vez que eles tramavam algo contra Jesus, e todas as vezes que eles tentavam pegar Jesus em alguma palavra, Jesus sempre tinha uma resposta, porque Jesus era perfeito. E esses homens agora, vendo o discurso de Jesus, vendo o que Jesus está fazendo, no seu capítulo de número 12, que quando você começa a ler, você percebe que esses homens, os fariseus, estão observando Jesus e os seus discípulos. E aqui, no início do capítulo 12, no livro de Mateus, você percebe que Jesus e os seus discípulos estão pelas searas, e os discípulos de Jesus agora vão ter uma atitude que vai contra aquilo que os fariseus acreditavam. E o que os discípulos vão fazer? Eles vão colher, vão pegar espigas do meio da seara. E aqui era um dia de sábado. Como eu falei, os fariseus, eles cumprem à risca aquilo que a Torá diz. E a Torá diz que eles deveriam guardar o sábado, pastora Juliana. E no dia de sábado, os discípulos estão fazendo aquilo que é contrário àquilo que os fariseus acreditam. E esses fariseus agora vão indagar Jesus a respeito dos discípulos, que não era lícito fazer
o que eles estavam fazendo. Mas como eu disse, Jesus sempre tinha uma resposta para dar para eles. E a resposta de Jesus é simples. Vocês não leram o que Davi fez e os seus companheiros quando tiveram fome? Que entraram no templo, na casa de Deus, e pegaram um pão da proposição, que era só os sacerdotes a comer? E assim a história continua. Esses fariseus, não se dando por bem aquilo que os discípulos de Jesus fizeram, eles agora vão indagar a Jesus sobre uma outra questão. E qual é? A respeito de um homem que está dentro da sinagoga. E esse homem aqui, mediante ao contexto, a cultura da época, pelo fato de ter cristiano, uma mão mirrada, ele não poderia estar dentro da sinagoga, mas está. E Jesus também e os seus discípulos. E esses fariseus, observando isso, eles agora perguntam a Jesus: é lícito curar no sábado? E Jesus, ao ouvir isso, também dá uma resposta. E que resposta é essa? Por acaso algum homem que, tendo uma ovelha e cair no buraco, não se preocupa em socorrê-la? Este homem é mais importante do que uma ovelha. Essa é a resposta de Jesus. E o que é que Jesus faz? Jesus cura aquele homem, a mão dele é restaurada, e aquele homem agora, ele tendo a sua mão mirrada, começa a fazer parte daqueles que estão próximos de Jesus. E agora, os fariseus, ao observarem isso, começam a ficar ainda mais indignados com o que Jesus faz, e agora tentam tramar contra ele para o prender e para o matar. Mas a Bíblia diz que Jesus, conhecendo a intenção deles, porque eles não proferiram com palavras nem, eles somente pensaram, mas Jesus, sabendo, cristiano, do pensamento, da conspiração que esses fariseus estão tendo contra ele, ele se retira. E entra o capítulo de número 13, que o capítulo, ou melhor dizendo, o seu primeiro versículo diz assim, capítulo 13, versículo 1: naquele mesmo dia, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira do mar. Ou seja, enquanto Jesus não subia para o madeiro, Jesus, ele exercia o seu ministério terreno. E o principal alvo de Jesus, e eu já falei isso aqui e repito, não era, a prioridade de Jesus não era curar, a prioridade de Jesus era pregar a palavra de Deus. Repito, a prioridade de Jesus era pregar, mas o William e a cura, os milagres, os sinais, era só para testificar quem era Jesus. Então, por intermédio da palavra, Jesus, de aldeia em aldeia, cidade em cidade, pregava, e a cura cristiana acontecia ao longo do caminho. É simples. Se tem palavra, tem milagre. Se não tem palavra, não tem milagre. Ou seja, então por intermédio da palavra havia cura, por intermédio da palavra havia restauração, libertação, e uma grande multidão está em volta de Jesus. Para quê? Para ouvir a palavra. Jesus agora sendo comprimido, vamos dizer assim, pela multidão, à beira do mar, ele entra num barco e começa a pregar, começa a ensinar, começa a discorrer diversos textos do seu capítulo de número 13. E eu não sei se você já teve essa percepção, mas quando você lê o capítulo de número 13, você percebe que Jesus, ele dá muita ênfase em parábolas. O discurso de Jesus aqui, talvez para alguns, assim como eu no meu início, não consiga entender essa questão parábola. E no capítulo de número 13, se você ler, você percebe que tem 7 parábolas aqui. E eu não vou me prender a todas, eu só quero me prender na que eu quero pregar nessa noite, que é sobre o joio e o trigo. Jesus fala sobre a parábola do semeador,
a parábola do fermento, a parábola do grão de mostarda, a parábola do joio, a parábola do trigo, e por aí vai. E o capítulo de número 13 é basicamente recheado de parábolas. E o texto que nós lemos, ele aparece depois de uma resposta, depois de uma explicação que Jesus dá a respeito também de uma parábola. É só você ler os versículos anteriores que você vai entender melhor o que eu estou falando. A parábola do semeador. E eu sei que você já escutou sobre essa parábola aqui, da semente que cai em boa terra, produz fruto, 100 por 1, e por aí vai. E os discípulos, ao verem Jesus pregar essa parábola, ensinar essa parábola, no íntimo, no individual cristiano, eles fazem uma pergunta, e Jesus prontamente responde a eles: qual é o significado, Tiago, da parábola que foi pregada, da parábola que foi ensinada? E aí entra o texto que nós lemos. Jesus conta uma parábola do semeador, explica a parábola, e logo em seguida entra a parábola do joio e do trigo. E é mediante a essa história, é mediante a esse texto que eu firmei a minha pregação de hoje. Jesus, como eu falei, vai pregar por intermédio de parábolas. E o que é uma parábola? O que Jesus está querendo dizer para aquele povo por intermédio dessa parábola? A parábola nada mais é que uma verdade expressada por Jesus. Para você entender melhor, é o seguinte: a parábola é Jesus pegando algo, que é comum do dia a dia daquele povo, comparando, fazendo semelhança com uma verdade do reino dos céus. Ou seja, algo que é comum e compara e se assemelha com uma verdade que é do reino. Entenderam? Então, o que Jesus está querendo dizer é isso: tentar de alguma forma mais clara passar para eles a verdade do reino. E é bem verdade que nem todos conseguiram compreender essa parábola. Acredito eu que a maioria, mas para os discípulos, para que aqueles que são íntimos, aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram separados, Jesus sempre explica a parábola, o que significa. E se você ler o versículo de 36, está a explicação dessa parábola. E o que tem essa parábola? O que essa parábola está contando? E o que isso tem a ver com a temática desse mês? Tem tudo a ver. Jesus vai começar. Jesus lhe propôs outra parábola dizendo, versículo 24: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Eu li o versículo 24 e o 25. Jesus agora começa a contar essa parábola, que um semeador pegou a boa semente e plantou. E a ideia que se tem, e é bem verdade, que se ele está semeando, se ele está plantando, ele quer colher. Sim ou não? Sim ou não? Então Jesus começa essa parábola assim: que um homem pegou a sua semente e plantou. E os servos aqui, porque aquele homem, aquele senhor tinha servos à sua disposição, que agora estão responsáveis para cuidar, para regar essa semente cristiana. Mas logo em seguida, no versículo 25, você percebe, Paulo Henrique, que esses servos cuidam, eles fazem o que tem que fazer, mas eles não ficam de prontidão. Isso não é o texto que está dizendo, é a minha visão, ok? E depois de fazerem tudo, ao invés de ficarem em vigilância, atento,
eles fazem ao contrário. Eles vão dormir, diz o texto. E enquanto eles estão dormindo, o versículo de 25 diz que enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Ou seja, aqui é uma ação do inimigo das nossas almas. É uma ação contra aquilo que Jesus, por intermédio de parábolas, está querendo dizer, que aquele homem semeou, e que da mesma forma que ele teve uma ação, Mata, positiva, o inimigo agora vai ter uma ação também, só que negativa. Porque o inimigo vem e planta o joio. E eu fazendo umas pesquisas, eu fui entender melhor o que significa, o que quer dizer o joio. E nas minhas pesquisas eu encontrei o seguinte: o joio não produz semente, frutos, só produz palha, e é uma erva daninha. Ou seja, enquanto o trigo ele produz fruto, e fruto para ser colhido, o joio ele é totalmente diferente, Miriam. Como eu falei, o joio ele é considerado uma erva daninha. Então o Senhor está plantando uma semente que é boa, que a intenção dele é plantar e dar fruto. O inimigo vem e planta o joio. E a intenção do inimigo ao plantar um joio é um só. Qual? A intenção do inimigo plantar o joio é que ao semear o joio é destruir a colheita do seu Senhor, do Senhor. E aqui tem algo interessante para nós. E eu já começo a aplicar para as nossas vidas. O inimigo das nossas almas, grave isso no seu coração. O inimigo das nossas almas, Cristiano, não quer que eu e você tenhamos uma boa colheita. O inimigo das nossas almas, ele não quer que eu e você tenhamos uma boa colheita. Ele vem e semeia o joio com o intuito de destruir a colheita. Mas em contrapartida, quando eu olho para esse texto, o seu versículo de número 25, e vejo uma ação de Satanás, pastor Ricardo, contra a semente, contra a colheita que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas, eu vejo algo interessante. E o que é? É que se a colheita, se a semente que nós plantamos, ela veio de Deus, o inimigo não vai destruir. Se a semente que nós plantamos, se a colheita que nós queremos colher veio de Deus, o inimigo não vai destruir. E se o inimigo não vai destruir, fica tranquilo, que tem uma colheita super abundante para você nessa noite. O Cristiano falou isso daqui, e eu replico mais uma vez: a raiva do diabo é essa, que ele tenta, pastor Ricardo, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Mas aquilo que nós temos, mas a semente que nós plantamos, ela vem do Senhor. E se vem do Senhor, nós vamos colher para a glória de Deus. O inimigo não vai destruir, meus irmãos. O inimigo não vai destruir no nome de Jesus. Porque a palavra que está sobre as nossas vidas não veio do homem para o homem. Ela veio do coração de Deus para os pastores dessa igreja e foi liberada sobre os nossos corações. Então, no nome de Jesus, se prepare para viver esse tempo de colheita em todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus.
Eu não sei qual é o tipo de colheita que você tem orado ao Senhor. Eu não sei qual é o tipo de colheita que você tem clamado a Deus durante todo esse mês. Mas de uma coisa é certa: nós vamos colher para a glória de Deus, no nome de Jesus. Nós vamos colher, meus irmãos. O inimigo semeou o joio e saiu. E o texto continua dizendo: e quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou a boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Ou seja, os servos aqui agora, eles percebem o que está acontecendo. Os servos agora querem tomar uma decisão, uma atitude positiva. Só que, se eles fizessem isso, é bem provável que eles poderiam também arrancar o trigo. E por quê? Porque o trigo e o joio, na sua fase inicial de crescimento, eles são parecidos, Cristiano. E ou seja, pelo fato de serem bem parecidos, poderia ser que, ao invés de arrancar só o joio, eles também poderiam arrancar o trigo. E consequentemente, o trigo não ia crescer, não ia produzir os seus frutos. Mas o Senhor, o dono daquele campo, está dizendo: não, faz o seguinte: deixa crescer junto o joio e o trigo, e no tempo certo nós vamos colher. Depois do Senhor, o dono desse campo, discursar isso para os seus servos, entra o versículo de número 30. Esperem, deixem até a colheita. E eu pedi para vocês frisarem isso. O seu versículo 30. E no tempo da colheita. E no tempo da colheita. E no tempo da colheita. O dono daquele campo está dizendo: deixem, porque vai chegar o tempo de colher. E nesse tempo de colheita, a gente vai conseguir saber diferenciar o que é trigo e o que é joio. E consequentemente, o trigo vai ser juntado e ser queimado. E o joio, vai ser ajuntado, recolhido e ser queimado. E o trigo vai ser ajuntado e colocado no celeiro. Se você ler o versículo de 36 de Mateus 13, como eu falei no início, você percebe o que de fato essa parábola aqui está querendo dizer. Jesus, ele não só está falando de um tempo presente, mas Jesus também está falando de um tempo futuro. E eu não sei se você já leu esse texto, mas o joio aqui é os filhos do diabo, e o trigo são os filhos de Deus. O joio, naquele grande dia, naquele dia que o Senhor vai voltar para nos buscar, o texto ele é bem claro, que o joio vai ser lançado no fogo, mas os filhos de Deus vai ser juntado no celeiro dele. E eu não quero me prender a isso, mas Jesus está falando de um tempo futuro, um tempo em que o Jesus, o Cristo, que prometeu que vai voltar, vai lançar o joio para ser queimado, mas o trigo ele vai juntar no seu celeiro. Ou seja,
É para aquele tempo e para esse tempo que nós estamos vivendo. E aqui eu faço uma pergunta: quem é você? Quem tem sido você nesse tempo? Como é que você tem se portado? O joio, ele é parecido com trigo, mas não é trigo. O joio, Paulo Henrique, é parecido com o trigo, mas não é trigo. Trocando em miúdos, tem aparência de crente, fala como crente, e para ser sincero, joio prega, joio canta. Joio tem aparência, mas não é trigo. E quem é você nesses dias? Meus irmãos, é difícil escutar isso, mas nós precisamos escutar. Nós precisamos nos despertar. Nós precisamos parar de ser crente. Nós precisamos parar de ser crente só de falácia. Nós precisamos ser, de fato, crentes em Cristo Jesus, ter uma vida transformada, levar uma vida de santidade, levar uma vida que agrade aos caminhos do Senhor. Porque joio tem aparência de trigo, mas não é trigo. E mais uma vez te pergunto: quem é você nesse tempo? Quem é você ao sair por aquelas portas? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua faculdade? Quem é você ao andar por essas ruas? Quem é você, irmão? Joio ou trigo? Se você é trigo, louvado seja o nome do Senhor, porque as pessoas vão olhar para você, Paulo Henrique, e vão dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque a sua vivência aqui nessa terra é de trigo. Então, não viva de aparência, não viva falando que é crente, mas o seu comportamento não é de crente, falando que é crente, mas o seu modo de falar não é de crente. Você, me desculpe a palavra, não é crente, é qualquer outra coisa. Fica esse adentro para vocês. Mas o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, e eu já caminho para o final, é o versículo de número 30. Porque o versículo diz: deixem que cresça juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. O texto está falando que no tempo da colheita, o Senhor vai colher os frutos da semeadura. Só que para esse Senhor, para esse dono colher, não foi de uma hora para outra. E aqui é o grande problema nosso, é o grande problema de algumas pessoas. Por quê? A gente não planta hoje e colhe amanhã. A pastora Elane falou isso aqui no domingo. Nós somos imediatistas. Paulo Henrique, nós somos imediatistas. Nós queremos plantar hoje e colher amanhã, colher depois de amanhã. E não é assim que funciona. Quer colher? Plante, regue, e no tempo certo você vai colher. Plante, regue, e no tempo certo você vai colher. Mas entre o plantar e o colher tem um tempo. E esse tempo, para muitos, é difícil, porque é o tempo que precisa regar a semente e esperar ela germinar e dar o seu fruto. Nesse tempo de espera, nesse tempo de regar, muitos estão desistindo. E pelo fato de desistir, devido a grande cansaço, devido à sua grande fadiga, estão desistindo, porque não querem, Adilson, esperar o tempo, passar pelo processo e no tempo certo colher. Mas enquanto eu orava a Deus
que pedi a Deus para falar comigo, mediante a esse texto, o Espírito Santo me levou no Salmo 40 e em Isaías, capítulo 40, versículo de número 31. E esses são os dois textos que eu quero aplicar para a minha vida e para a sua vida nessa noite. O tempo da espera, ele precisa ser vivido. Não tem como pular esse tempo, não tem como pular essa fase, porque nesse tempo é onde a semente está criando as suas raízes, é onde a semente está criando estrutura para começar a brotar, para começar a crescer, para começar a aparecer os galhos, os ramos, aparecer os frutos e consequentemente você colher. Então, nesse período de espera, muitos estão desistindo, mas eu vim dizer para você nessa noite: não desista, espere mais um pouco, aguente mais um pouco, porque a semente que você plantou, ela está crescendo. A semente que você plantou, a semente que você está regando, a semente que Deus te deu, a semente que você está pagando um preço, está crescendo, está crescendo, está crescendo, e no tempo certo você vai colher. Mas esse tempo aqui de espera, como eu falei, o Espírito Santo me levou ao Salmo 40, e o que diz lá? Quem é bom de Bíblia sabe: esperei com paciência no Senhor. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. O antídoto está aqui. Qual? Esperar com paciência no Senhor. E esperar aqui no Senhor com paciência não é ficar de braços cruzados, não é deitar numa rede, não é você ficar sentado e tomar uma água de coco. Não, o que o texto está dizendo é: esperei com paciência no Senhor. Mas como? Com o joelho no chão e boca no pó. Com o joelho no chão e boca no pó. A pastora Elane falou isso, meus irmãos, que as nossas lágrimas têm todos os nutrientes que a semente precisa. Não foi isso, pastor? Então, enquanto você espera no Senhor em oração, as suas lágrimas estão regando a semente que você semeou, e ela está crescendo, e ela está crescendo, e quando crescer, e quando aparecer os frutos, é só colher e desfrutar, é só colher e desfrutar. Espera no Senhor, meus irmãos, em oração, não desista, persevere, vá até o final, espere no Senhor em oração, continue regando a sua semente, continue, porque eu tenho a certeza que talvez, nem todos, mas alguns de vocês estão aqui sentados me ouvindo, pensando em parar, em desistir, jogar a toalha. Mas por intermédio da palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero te encorajar. Você não vai desistir, você não vai parar, você está a um passo, como disse o Ney, a um passo de viver uma colheita extraordinária do Senhor para a sua vida, do Senhor para a sua casa, do Senhor para o seu ministério, do Senhor para os seus negócios. Você está a um passo de viver uma colheita abundante do Senhor. Mas para isso, meus irmãos, você precisa perseverar, esperar no Senhor em oração, regando a semente com as suas lágrimas. Fique de pé que eu já vou para o final. Você não pode parar agora, você não pode desistir. Eu sei que é cansativo, eu sei, Cristiano, que é doloroso. Eu acredito
acredito, Cristiano, que assim como eu, você também passou por momentos em que parecia que não ia dar certo, parecia que não ia fluir, que você não ia colher, mas a boa mão do Senhor veio sobre a sua vida, veio sobre a minha vida, e Deus fez acontecer, e nós colhemos e colheremos para a glória do Senhor. Enquanto eles preparam um louvor, eu queria te dar alguns exemplos de histórias na Bíblia, de que alguns homens, até mesmo o povo do Senhor, esperaram o Cristiano no Senhor e tiveram a sua colheita. José é um deles. Cristiano, eu sei que você conhece a história. José esperou 13 anos para ser governador do Egito. De escravo passou a governador do Egito. 13 anos de espera, mas Deus cumpriu na vida dele. O povo hebreu, 400 anos cativo no Egito, Cristiano, esperou 400 anos, mas a promessa de que um dia eles seriam libertos se cumpriu na vida daquele povo hebreu. O povo de Israel, 70 anos mata, cativeiro babilônico, esperou no Senhor, e a promessa de libertar o povo do cativeiro babilônico se cumpriu. E o que mais me chama a atenção desses exemplos que eu estou dando é que o nosso Jesus esperou 3 dias, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Irmãos, eu te dei esses exemplos todos para dizer para você que me ouve nessa noite: espere no Senhor em oração, que no tempo certo a colheita de Deus para a sua vida vai chegar, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor no nome de Jesus. Eu não vou parar. Se você sabe, canta. Estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Coloque sua mão no seu coração e cante esse louvor. Mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto cante bem forte. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Olhe para cá. Eu tenho a certeza que essa palavra falou ao teu coração. E eu não posso passar o microfone sem ao menos fazer essa pergunta. Eu queria saber se nessa noite tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, por algum motivo, pelos vendavais da vida, pelas circunstâncias adversas, se afastou dos caminhos do Senhor. E essa é a oportunidade
oportunidade que Deus está te dando de regressar para os caminhos dele novamente. Se você tiver com vergonha, não quiser sair do seu lugar, estende assim a sua mão. Ou se você quiser vir aqui à frente, não tem problema. Os pastores da casa vão orar por você. Se você que ainda não confessou a Jesus como o único e suficiente e Salvador da sua vida, essa é a sua oportunidade também, meus irmãos. Tem alguém nessa noite que está afastado, tem alguém nessa noite que ainda não confessou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Faz um sinal assim com a sua mão. Ou se quiser, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Amém, meus irmãos? Não tem ninguém? Não tem ninguém? Que Deus te abençoe, te guarde e te dê uma nova oportunidade. Aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Aleluia, você que pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Nós te aguardamos aqui no domingo às 18 horas, ceia do Senhor. Às 8h30 pela manhã nós temos café com propósito com o pastor, os obreiros, amém? Os líderes, todos aqui, para estarmos cultuando ao Senhor, recebendo direção. Vamos orar? Curva a tua cabeça. Pai querido, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por esse culto, pela tua palavra pregada. Te agradecemos pela tua graça que nos alcançou, a tua unção, Senhor, que encheu os nossos corações. Quero te pedir, Senhor, nessa noite que leva-nos para os nossos lares em paz. Nos dá uma noite tranquila, de sono reparador diante de ti. E uma quinta-feira cheia da tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E todos digam bem forte: 2025. Pode aplaudir o Senhor nessa noite. Eu tenho